Olá, amigos. Estamos aqui na Faculdade CDL para a gravação de uma série de podcast a respeito de clima, né? Não só de Opa, clima, de meio ambiente, porque o Brasil concentra hoje 71,9% das queimadas na América do Sul, né? E o Brasil hoje está com uma seca aí que atinge mais de 58% do nosso Brasil, né? E nós estamos aqui com o professor Albert Gradvold, né, que vai nos abrilhantar nesse primeiro programa aqui, falando sobre a economia circular, além de abordar, né, os modelos econômicos e o equilíbrio dos recursos naturais e hídricos do nosso estado e do nosso Brasil. Esse é o nosso primeiro encontro. Espero que vocês aproveitem bastante esse podcast, que é um podcast de aprendizado. Acho que todos vamos aprender. Então, vou aqui dar boas-vindas ao professor Albert Gradvold. Obrigado por ter nos provocado para esse momento, professor. Então, é todo seu. ô professor da Mata, eu que agradeço bastante o convite, é uma honra estar aqui na Faculdade CDL, que tem sido sempre um centro acadêmico que tem evoluído e principalmente muito bem integrado com a economia. Afinal de contas, a relação econômica e a questão ambiental, elas andam próximas desde o tempo em que o homem foi criado. Quando o primeiro período eolítico já fez do homem, na idade da pedra, né, já fez o homem sentir a necessidade de buscar recursos naturais para a sua própria sobrevivência. E isso nos deixa muito orgulhosos em poder participar desse podcast. A sua formação, professor, mostra para a gente aí o seu Ok, currículo. eu sou um economista, eu sempre trabalhei, né, desde o meu pai, que eu trabalho na área de embalagens, fui para o exterior e daí nasceu essa minha relação muito próxima com a questão da reciclagem, porque a questão da embalagem, a priori, principalmente na época em que eu estava fora, é que tem uma relação direta com a reciclagem. Afinal de contas, o continente europeu ele não tem a diversificação de florestas que tem no Brasil. E isso favoreceu até as antecipações de políticas públicas na área de meio ambiente, a exemplo da reciclagem de papel. Você não tem uma floresta como tem no Brasil, uma floresta, por exemplo, de cana-de-açúcar, que com três meses você tira a cana, corta a cana, tira o açúcar, tem o bagaço, do bagaço você faz papel. Imagine, 3 meses. A floresta predominante na Europa é o pinus, que, no caso do clima europeu, para corte, levava 23 anos. No Brasil, a mesma cultura, que é no sul-sudeste, tem e se fabrica o papel craft, por exemplo, com 12 anos de corte. Hoje, isso é verdadeiramente absurdo você pegar uma floresta nativa. Então, tem a possibilidade de se trabalhar o reflorestamento como uma das opções para matéria-prima virgem. Mas a Europa evoluiu muito na questão da reciclagem, essa que é a verdade. E hoje você tem, de uma forma muito clara, tá, uma política em alguns segmentos, né, onde eles fazem o aproveitamento, mas eles têm uma otimização do aproveitamento de insumos que nascem do lixo extremamente maior do que a nossa. Por exemplo, países como a Alemanha é um dos países do mundo, é o país do mundo que mais gera lixo, no entanto, é o que mais se aproveita. Então, você imagina o que é a economia circular na veia. Nós temos um país que se gera muito lixo, mas muito menos do que os países europeus, principalmente os países ricos, por essa questão mesmo. O lixo, ele é função direta do consumo e da taxa demográfica da população. Então, obviamente que sempre teremos mais lixo. Nunca ele vai diminuir. Por outro lado, ele tem que ser visto como insumo e não como inservível. E isso eu digo não só por ter estudado isso a vida toda, mas por ter convivido com isso a vida toda, eu posso lhe dizer que quando ele se torna inservível, ele serve para energia. Então, é uma coisa que nós temos que ter um compromisso. Eu digo muito isso, me frustra às vezes eu ver que o Brasil, infelizmente, em termos de governo federal,
não possuem um compromisso com a questão do aproveitamento dos resíduos. E o exemplo é que o país que hoje tem mais de 3 mil lixões a céu aberto, como é o caso do Brasil, lixões, em outras palavras, é tudo de mal que se pode ter como descarte. E o aterro sanitário? Qual é a quantidade de aterros sanitários que o Brasil tem hoje que produz, por exemplo, gás? Para ser bem franco e bem objetivo, nós temos 3 aterros sanitários integrados com alta tecnologia para a geração de gás. No Um Brasil. deles aqui na região metropolitana de Fortaleza, que tem a GRS, que é uma empresa do Grupo Marquise, que todo o volume de lixo de Fortaleza que chega no aterro sanitário, eu estou falando da fração orgânica, ela se transforma em gás. Esses 3 são modelos, eu estou falando assim porque eu estive em Brasília há pouco tempo e foi exatamente uma grande reunião de especialistas na área e realmente a gente pensou aqueles aterros sanitários que nós podemos chamar de biotecnológicos. São São aqueles... Paulo tem um na região de Tem, Perus. São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, mas eu digo em termos de tecnologia e avançada a esse ponto, eu diria que o da Marquise está entre os 3 melhores do Brasil. Que maravilha. Hoje, com essa diversidade de lixo que é feita, tem um problema muito sério que é o plástico. Né? Porque o plástico hoje ele está até no ser humano, né? Já existem alguns exames que é feito nos homens e mulheres já aparecem partículas de microplástico. No peixe também, dentro dos oceanos tem uma quantidade absurda. Como é que você vê essa mudança de tirar o plástico dessa embalagem e colocar uma embalagem biodegradável, por exemplo? Eu vou ser bem franco, eu acho utópico. E lhe digo sem medo de errar, que o nosso grande problema não está nos materiais que usamos, mas na falta de política pública para se ter uma coleta seletiva, uma logística reversa e se reaproveitar tudo como insumo. O nosso problema do plástico, diga-se de passagem, não é o mesmo problema que existe em países bem mais evoluídos em termos culturais. Eu lhe digo porque como é que o plástico chega no mar? Ele chega, vou falar aqui em termos de cidade de Fortaleza. Um descarte irregular num canal de esgoto, vai bater lá na praia de Iracema. Quem descartou irregularmente foi a população. Então, o material em si, eu até concordo e trabalho muito para isso, para que o material seja o mais biodegradável possível. Por exemplo, nós temos o polímero, que é fabricado a partir de matéria-prima fóssil, e nós já temos, inclusive, há muito tempo, pesquisas do IPT com material pronto que ele é biodegradável. Por que não se utilizou ainda em larga escala? Porque não houve um compromisso político para que esse tipo de matéria-prima fosse hoje a prioridade dentro da indústria de plástico. Então, esse é um dos problemas. Aí vamos olhar aqui agora o oligopólio mundial. Nós temos praticamente 3 grandes indústrias fabricantes de matéria-prima plástica no mundo. Uma delas é a ExxonMobil, a outra dela é a Dow Química e mais uma chinesa. Elas são subsidiadas, eu diria subsidiado no modo de dizer, mas elas são bancadas por 20 bancos no mundo. E todas 3 estão no Brasil. Então, se nós tivéssemos políticas públicas do tipo cumprir, não digo nem que não tenha, é cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305, na íntegra, que está lá no seu artigo 33, que tem que fazer a logística reversa, e cumprir a Lei 14.026, que é o novo Marco de Saneamento Básico, que está na íntegra a complementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, que política nós temos. Falta Agora, cumprir. os governos assumirem a política é que está difícil no Brasil. E se nós tivéssemos isso aí, cada município estaria transformando em matéria-prima pelo menos 33% do lixo descartado. E aonde entra o carbono disso? Hoje o mercado de crédito de carbono está fantástico. Inclusive, tem até uma notícia bem nova.
Nessa nossa reunião em Brasília, e eu estou articulando muito e está avançando bastante, nós temos aí a Caixa Econômica Federal como um novo ator na área de crédito carbono. E isso é muito importante, porque o mercado de carbono é muito simples, é um mercado de compensação. Então, por exemplo, se você hoje trabalha um aterro sanitário e consegue, como é o caso do nosso aterro sanitário aqui na região metropolitana de Fortaleza, se nosso lixo de Fortaleza é todo descartado em Calcaia, e esse lixo a Marquise transforma em gás e já é vendido para subsidiar as indústrias de Maracanaú, por exemplo, esse gás que ela vende é considerado um sequestro de carbono. Por sinal, é o biometano, é o CH4, que é o mais agressivo. Então, esse sequestro de carbono, isso vale recurso financeiro do mercado internacional de carbono. Ou seja, se vende esse crédito. O que é esse crédito? É um certificado comprovado de que aquela extração de gás foi reusada, né? Foi utilizada. Portanto, evitou que aquilo fosse para a atmosfera. Aquele certificado é comprado por alguma empresa que, pelo contrário, vai precisar impactar mais o meio ambiente. Então, o crédito carbono nasceu do protocolo de Quioto. Esse protocolo de Quioto estabeleceu um limite de impacto ambiental, que é exatamente para que aquele limite, naquele segmento industrial, por exemplo, ele não ultrapasse, né, a questão do efeito estufa, enfim, das mudanças climáticas que nós temos ultrapassado aí, por falta de cumprimento das metas. E o fato é que isso hoje virou um mercado, é um mercado que custa, por exemplo, para você ter uma ideia, dando algo em torno de $40 a tonelada de carbono, e que hoje já faz parte de uma receita, De uma economia, de uma né? economia, de fato. E eu tomara que isso cresça bastante, porque quando não tem lei, só o mercado faz induzir o respeito ao meio A ambiente. regulação, né? Para a gente, já estamos quase encerrando esse primeiro bloco nosso aqui. Você falou que a Alemanha é um dos países que mais gera lixo e que mais recicla. Em relação ao Brasil, como é que o Brasil está em relação ao resto do mundo? E por que alguns países não assinaram o protocolo de Quioto? Bom, boa resposta. Inclusive, eu fiz parte da COP15. Hoje nós estamos na COP30, Que agora vai ser em Belém? vai ser em Vai ser em Belém. Belém? E uma das minhas maiores ansiedades foi ver os Estados Unidos assinando o protocolo de Quioto, porque George Bush não assinou. E, infelizmente, já era até o nosso presidente Obama e continuou sem assinar. Então, para mim, também foi uma frustração. Mas o fato é o seguinte, é aquela história. Hoje, o pessoal não está mais nem precisando assinar, porque o próprio mercado está regulando. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que é muito vulnerável em termos de energia. Tá? E o fato dele ser vulnerável em termos de energia, ele precisa compensar. Para ele compensar, ele já está buscando carbono, como por exemplo aqui mesmo do Brasil. Tá bom? Então, essa seria uma relação de por que não assinou, mas o mercado propriamente dito já faz com que haja essa regulação. Com relação à questão do Brasil, em termos de reciclagem, eu vou lhe responder de uma forma muito simples. Péssima. Péssima. A Alemanha gera a maior quantidade de lixo do mundo, segundo lugar, a França, terceiro lugar, o Reino Unido. Todos reciclam em torno de 80%. O Brasil não chega a 4%. Não chega a 4%. E nós éramos para estar pífio, né? muito insignificante. Motivo, vários. Entre eles, oligopólio nacional. Certo? Então, isso é fato, isso não há como se negar. Um exemplo típico é o vidro. O vidro, nós temos 3 empresas no Brasil fabricantes de embalagem de vidro, e o vidro custa 2 centavos a unidade, o quilo, de 2 a 8 centavos o quilo de vidro resíduo. Por outro lado, você tem o alumínio. O Brasil, como eu sempre escuto, o Brasil tem o maior índice de reciclagem de alumínio
do mundo, considerado 99% de todas as latinhas de alumínio. Por quê? Porque bauxita é cara. Então não é porque exista consciência, nem porque exista compromisso político. É mercado. Então, por isso, nosso índice de reciclagem chega a 4%. E tem um preço maior no Sim, mercado sem dúvida. para reciclagem, né? Sim. Hoje, quanto está o quilo? Está em torno de R$ 5 a R$ 6 o quilo. É. Ou seja, faz com que quem está falando de 8 centavos no vidro, que é pesado, e 5, 6 centavos na latinha, Que é leve, está na cara que dá certo, né? É. Gente, professor, muito obrigado por esse primeiro encontro aqui. Espero que nos próximos eventos aí a gente possa receber perguntas também para que a gente possa estar divulgando. E você que está nos assistindo aí, que está nos ouvindo aí, o próximo episódio nosso, que vai ser lançado em breve também, é Impactos Ambientais e Suas Consequências. Então, até o próximo evento.